buenos dias, bueníssimos dias a todos, a todas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Saudações aos colegas professores, às colegas professoras que acompanham vocês nas aulas, nas escolas, aí o pessoal que assiste aula pelo IPTV, pessoal do YouTube. Eu não sei, Dulce, buenos dias. Daniel, me mostra aí quem é que está pelo IPTV para eu falar o nome dos municípios. Pronto, Eliseu Martins, Miguel Leão, Oeiras. E aí tem um pessoal que vai chegando depois, que eu acho que é a galera que assiste só essa Queimada Nova. Olha o pessoal de Queimada Nova. Bom dia, tá? Muito buenos dias. Pronto, Daniel, obrigado. Vamos lá. Deixe só eu dar uma olhadinha bem aqui, porque, pronto. Na semana passada, trabalhei com vocês interpretação de texto, né? Eu acho que, se não me falha a memória... Deixa eu ver, pessoal, porque teve um feriado na quarta-feira. Pronto. Matei a minha curiosidade. Teve um feriado na quarta-feira, dia 7 de setembro, e as aulas da quarta, como é o caso de vocês, elas ficaram diferentes das aulas que eu dou na terça-feira, né? Na segunda e na terça, né? Tem o terceiro ano à noite, a aula na segunda, tem o terceiro ano à tarde, a aula na terça. Então era para que eu lembrasse. Mas na semana passada, quem esteve aqui na aula, viu que eu trabalhei interpretação de texto, né? Foi uma aula praticamente dedicada à interpretação de texto. E aí ficou um último texto que eu não consegui responder, e aí até sugeri, olha, tentem resolver em casa, fica para casa. E a gente vai começar por ele. Mas semana passada eu não toquei na gramática, então eu vou precisar concluir a parte gramatical, porque a gente tem uma programação gramatical, né, nas bases curriculares, ele precisa ser trabalhado, porque vai ser cobrado na prova bimestral. Tem uma prova bimestral aí em outubro, vocês vão fazer prova, são 10 questões, interpretação e a parte gramatical. Então eu preciso, depois dessa interpretação, concluir a parte gramatical, que é para você não ir fazer prova sem ter visto a parte gramatical completa, todinha, tá? Mas eu vou começar então essa aula de hoje pelo texto, repito, que vocês, quem estava na semana passada, levaram para responder depois. Está aqui o objeto do conhecimento, né? Os pronomes complementos, complemento de objeto direto e indireto. Análise e interpretação de texto, notícia de jornal, fórum na internet, os mais variados textos, objetivos. Vamos lá. Quem não estava semana passada, aproveita então agora essa aula de hoje para prestar atenção aqui nesse texto. Eu não acho... não é uma questão difícil, sabe? É uma questão modelo Enem. Quando eu falo questão modelo Enem, é porque não foi uma questão já aplicada no Enem. Mas o tipo de questão, a estrutura, a forma como foi elaborada, a escolha do texto, então poderia muito bem estar ali no banco de questões do Enem, tá? Questão em português, texto em espanhol. Ô, Érica, bom dia, buenos dias. Então, o que acontece aqui? A gente vai ler a questão, pelo menos o enunciado. Vou ler só o enunciado, tá? Depois a gente vai ler o texto. Vou ler o texto em espanhol. Eu vou ler o texto em espanhol, sem tradução, tá? Deixa eu ver. E aí, vou deixar vocês acharem resposta. Quando eu for corrigir o texto, aí eu traduzo o texto, comento com vocês. Mas lembrem,
Minha primeira dica, começa lendo a questão. Às vezes só o enunciado é o suficiente, como é o caso dessa. Depois você lê o texto. Faz por eliminação. Faz por eliminação. Faça por eliminação. São 4 questões erradas, só tem uma correta. Fazer por eliminação é sair procurando o erro, o que está em desacordo com o texto. Sempre tem uma palavra lá a mais, ou a menos, ou distorcida. Eu chamo de o objeto de eliminação, né, o ponto de eliminação. Tá? Bom, o enunciado. Terry Hayes, eu espero que seja assim a pronúncia, jornalista investigativo, então esse cidadão é um jornalista investigativo, daqueles jornalistas que fazem a investigação sobre o caso, né, para virar matéria. Pronto, né? Também escritor e roteirista de filme. Ou seja, é uma pessoa que sabe escrever, jornalista que gosta, sabe, né? O roteirista de filme é aquele cara que organiza ali as falas do personagem, né? É um trabalho, né? Às vezes quando você vê assim um filme, nossa, que filme, o roteirista, cara. Então, jornalista investigativo, escritor e roteirista de filmes, agora estreia como romancista. Romancista. O que seria o romancista? Uma obra literária. Um livro. Um livro. Com o thriller, que é um estilo, né? É um gênero, vou chamar assim, de suspense. Suspense, né? Suspense, terror, suspense. É mais para suspense, né, do que para terror, thriller. Eu vi que você estava jogando paciência, Érica. Eu comecei a aula rindo do seu comentário ali, dizendo que bom que a gente não vive disso, né? De jogar paciência. Mas é saudável, é legal, distrai e o cérebro gosta, né? Enfim, eu estava comentando isso com a Georgia, ela saindo e eu entrando. Então, agora estreia o Terry Hayes, né? Como romancista, com o thriller Eu Sou Pilgrim. Foi traduzido para o português o título do livro, né? Porque o enunciado está em português. Cuja trama... Então, aqui é aquele estilo de questão que você já viu aqui outras vezes, onde a resposta é o complemento do enunciado da questão. A resposta para essa questão é o que completa esse enunciado. Terry Hayes, jornalista, investigativo, escritor, roteirista de filme, o currículo do cara, né? Agora estreia, novidade, como romancista, escreveu um livro com um thriller, ou seja, um livro de suspense, chamado Eu Sou Pilgrim, cuja trama... Então, eu vou ler esse texto e sacar a trama desse livro. Vou sacar a trama desse livro, que é isso que vai responder a minha questão. O texto, já li, né? É tirado do El País. Então, é um espanhol da Espanha. Tem muita diferença do espanhol da Espanha para o da América? Tem diferença. Mas não é muita diferença. Mas tem a sua diferença, né? Então, eu vou ler um texto onde se fala sobre esse romance, sobre esse livro, tá? Aí, como eu estou falando para vocês, eu particularmente não acho essa questão uma questão difícil. Na minha opinião, é ler o texto prestando atenção em quando ele vai falar, o texto, em quando ele vai falar sobre o livro, sobre o enredo, sobre a trama do livro. Então, eu tenho que entender, né, o que é que esse texto fala sobre a trama do livro para eu responder a minha questão, porque a resposta para a questão é o complemento disso, ó. Cuja trama... A trama o quê? Entendem? E aí, cara, tem que prestar atenção para algumas coisas. Por exemplo,
olha o título desse texto de jornal, dessa matéria, né? Ó, eu vim aqui para o final só para mostrar que é da parte de cultura do El País, tá? Tá vendo? É da parte de cultura, o caderno de cultura do jornal El País. Então, é uma informação que eu tenho a mais já a respeito desse texto. Quando estiverem fazendo o Enem, fazendo prova, dá uma olhadinha lá no autor, na fonte. Ajuda, viu? Às vezes ajuda. Veja só. Eu falo de ler o texto, né? Prestando atenção em alguns detalhes. Ó. Terry Hayes, que é o nome do escritor do livro, abre aspas. Por que abriu aspas? É fala dele. Um atentado com viruela hará del SIDA uma minúcia. Eu disse que ele é o texto primeiro em espanhol, né? E vou. Mas me permita. Um atentado com viruela hará, do verbo ser, fará, né? Del SIDA uma minúcia. Acredito que você consegue sacar que viruela é varíola, né? E SIDA, essa palavra já apareceu para a gente algumas outras vezes. SIDA é como chama em espanhol AIDS. Síndrome da imunodeficiência adquirida. Espanhol geralmente não chama AIDS, chama SIDA, a palavra, né, para o espanhol. Bom, vou fazer agora a leitura desse texto com tranquilidade, somente em espanhol. Acompanhe a leitura e o seu objetivo é prestar atenção e sacar, perceber o que é que se fala da trama do filme. Né? O que é que se fala da trama do filme? O que é que traz a trama do filme? Não, perdão, do livro. Da trama do livro. A resposta é entender isso aí. Bora lá. El autor de Yo Soy Pilgrim, uno de los thrillers del año, analiza el espionaje y el terrorismo. Terry Hayes, Sussex, 1951, o lugar de nascimento e a data, né? Viene del futuro. Ha vivido el apocalipsis y se imagina realidades temibles. Guionista de las 3 primeras películas de Mad Max o de Calma Total. Productor y periodista de investigación, Hayes se ha pasado a la novela de espía y de conspiraciones para escribir Yo Soy Pilgrim. Salamandra, traducción de Cristina Martín. Uno de los thrillers más poderosos e impactantes de los últimos años. Nesse primeiro parágrafo aqui, praticamente, pessoal, ele faz uma apresentação, né, do autor para a gente, do Terry Hayes, né, do autor do livro, do romance. Ainda não está se falando do livro, que em espanhol chama, né, Yo Soy Pilgrim. Veja. Em sua novela, el espía Pilgrim, antihéroe clásico, culto, joven y adicto a la acción, va a la casa de un lobo solitario que ha sintetizado el virus de la viruela indestructible. Una pesadilla que está más cerca de lo que parece. El libro mezcla con habilidad una trama policial con una conspiración terrorista.
supone un fuerte impulso para el género. Ponto. Vibrante analista del mundo islâmico, Hayes, cuenta su visión aterradora a el país desde Austrália. El escritor britânico avisa de que los servicios de inteligencia occidentales se enfrentan a infiernos que harán del 11 de setembro, o 11 de setembro, né? Uma broma. E de la Guerra Fria, algo que añorar. Não sei se vocês perceberam que é aqui que ele fala a respeito da trama do livro. Nesse slide. Tá? Eu vou deixar esse texto 1 minuto, porque é aqui que ele fala da trama, para que você leia mais uma vez. Depois vou lhe dar a questão, vou trazer a questão para que vocês achem resposta, tá? Então, o Daniel vai marcar para a gente, Daniel, 1 minuto. Ok, de volta. Então, deixei aqui o texto para que vocês pudessem ler mais uma vez a parte onde ele fala sobre a trama do filme. Não sei se vocês perceberam, tá? Que a minha resposta, a nossa resposta, tá aqui. É por aqui. Sabe aquela história? Justifica no texto? Tá? E a justificativa está por aí. O que é que eu vou fazer? Vou trazer a questão agora para vocês. Para que vocês tentem responder a questão. Leu, né? Agora escolhe a resposta. E aí o Daniel vai marcar 2 minutos dessa vez, tá? Para que vocês achem resposta. 2 minutos.
Ok, 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 ok. Joyce, eu também te estranho, muitas graças. Hoje a gente está sem Libras, né? Estão participando de um evento aí na secretaria, né? Muito bem, parabéns. Ó, vamos lá. Vieram respostas diferentes, tá? Veio a letra B, veio a letra C. A Dulce marcou a letra C com uma carinha de dúvida. Tinha outra opção, além da letra C, já que tinha uma dúvida, é isso mesmo, tá? Bora lá. O que é que eu vou fazer? Eu vou ler o texto com vocês antes de vir para a resolução da questão. Deixa eu ver aqui. Pronto, é isso mesmo. Bora lá. Não, o texto, rapaz. O texto, homem. O texto. Então, ó. Esse tipo de texto, para mim, na verdade, como ele traz outras informações, além de falar do livro, né? Porque o texto ele tá falando sobre o escritor, apresentando para saber quem é, o que ele faz. Aí fala do livro, aí ele fala mais alguma coisa além do livro, sabe? É aquela história de você entrevistar um ator, um escritor, alguém que participou de um filme, de um tal, e aí você aproveita para conversar sobre outros assuntos. Então essas coisas às vezes vêm juntas dentro de um texto. Aí a gente tem que separar, porque, na verdade, a questão quer saber da trama e não da vida do autor, né? Essa questão em particular, né? Veja só. Terry Hayes, o autor do livro, ele fala: um atentado com varíola fará da AIDS algo pequeno, uma minúcia, né? Algo pequeno, né? Aí, automaticamente, a gente lembra, vocês devem se lembrar, trazer à cabeça, coisas do cotidiano da vida real, de atentados terroristas com arma química, com desenvolver vírus, tá? Vocês já ouviram isso, né? Então, ele diz assim, o autor de Eu Soy Pilgrim, que é o nome do livro dele, em espanhol, um dos thrillers do ano, analisa a espionagem e o terrorismo. Então, o autor analisa a espionagem, serviço de espionagem, e o terrorismo. Isso é um subtítulo, né? Nessa primeira parte do texto, ele fala do autor. Ele diz assim, ó, Terry Hayes, Sussex, que é um condado no Reino Unido, né, o lugar, 1951, é o lugar e data de nascimento dele. Vem do futuro. Ele está querendo dizer literalmente que esse autor veio do futuro? É literalmente veio do futuro? Não. Quando ele fala vem do futuro, veio do futuro, está se referindo ao estilo, à forma de escrever, né? Viveu o Apocalipse. Esse cara viveu literalmente o Apocalipse? Não. Ele ainda está trazendo aí coisas para identificar o modo de escrever. Ó, como é? Isso aí imagina realidades temíveis. Isso aqui é para fazer uma relação com o estilo dele, né? Ele vem do futuro, viveu o Apocalipse e imagina realidades temíveis. Quando fala imagina realidades terríveis, isso não é ficção, é imaginado. Então, ele vem do futuro, viveu o Apocalipse, está falando da forma dele de escrever. Então, ele escreve a respeito de coisas futurísticas, né, do que venha provavelmente ocorrer. Não tem esse estilo de literatura, de filme, né? Já viram o filme do Kubrick, 2001, Uma Odisseia no Espaço? É como Kubrick imaginou como é que nós estaríamos em 2001. Já é 22, aquilo não aconteceu. Mas, ó, é disso que ele está falando. Aí aparece uma palavra que eu não sei se você conhece. Guionista, que quer dizer roteirista. Dos 3 primeiros filmes, Mad Max. Vocês já viram Mad Max, o filme? Tem uma versão antiga, uma com a Tina Turner, que é um filme também que prevê uma situação de futuro, de caos, de
Já viram Mad Max? Se gostam do estilo, vejam, né? Roteirista dos 3 primeiros filmes Mad Max, ou de Calma Total, eu não sei como é que é em português, eu não conheço esse filme. Produtor e jornalista investigativo. Hayes, o autor, passou a novela de espionagem e conspirações, né? Ele passou a novela de espionagem e conspirações para escrever Eu Sou Pilgrim, que é o nome do livro que a matéria fala. Salamandra é a editora, tradução da Cristina Martin, quem traduziu para o espanhol. Um dos thrillers, o livro, mais poderosos e impactantes dos últimos anos. Até aqui foi a apresentação do autor. Ele não fala do livro, da trama do livro, ele dá uma ideia, né? De ser coisas, de falar do futuro, né? Ele vai falar do livro a partir daqui. Olha o que ele diz aqui. Em sua novela, a novela, primeiro ele chamou de romance, agora chamou de novela. Novela é um gênero literário. Antes de existir televisão, já existia novela. Cuidado para você não achar que novela é só a da televisão, porque antes de existir televisão, já existia novela. E antes de ser gravado, interpretado por autores, tem que ser escrito. Então, a novela é um gênero textual, é um texto, tá? É um livro, é um gênero, né? Em sua novela, o espião Pilgrim, que é o nome do livro, Eu Sou Pilgrim, então é o nome da personagem. Personagem. Aquele anti-herói clássico, culto, jovem e adicto, viciado, né, em ação. Vai à caça, o Pilgrim, o herói, vai à caça de um lobo solitário que sintetizou um vírus da varíola, indestrutível. Quando ele fala aqui um lobo, ele está falando do bicho? Não. Vocês já ouviram falar em lobo solitário? Aquelas pessoas que cometem atentados sozinhas. É isso que ele está falando. Já ouviram falar disso, não já? Aqui e acolá você escuta alguns atentados terroristas cometidos por uma pessoa sozinha. Ela planeja tudo sozinho, né? Se geralmente tem alguma ajuda, procura esconder essa ajuda. Mas, enfim, né? E, inclusive, se fala que são casos crescentes que amedrontam o resto do mundo, né? A ação dos lobos solitários. Então, é isso. Por isso que é interessante a gente estar conectado com as coisas que estão acontecendo, né? Veja, é um texto em espanhol falando, né, de lobo solitário. Mas aqui é ficção. Pilgrim, anti-herói clássico, culto, jovem e viciado em ação, vai à caça de um lobo solitário que sintetizou o vírus da varíola. Indestrutível vírus. Aí ele fala, uma pesadilla é um pesadelo que está mais próximo do que parece. Aí ele faz uma comparação, ele traz para a vida real. Isso de um lobo solitário com uma arma química, um vírus tal, é um pesadelo. Mais próximo do que o que parece. Né? Mas estamos falando do livro. O livro Eu Sou Pilgrim, que mesclar e misturar, com habilidade, uma trama policial com uma conspiração terrorista, supõe um forte impulso para o gênero. Né? Uma trama policial com uma conspiração terrorista supõe um forte impulso para o gênero, o thriller, esses livros que venham a falar dessas coisas que têm uma conexão com a realidade.
Pronto, a resposta está aí, sabe? Aí ele continua o texto falando, volta para o autor. Ó, vibrante analista do mundo islâmico. Quem é que é vibrante analista do mundo islâmico? O autor do livro, o Hayas. Ele conta a sua visão aterradora, aterrorizante ao El País da Austrália. Ele está na Austrália. Ele aqui já vai falar da questão do mundo islâmico. Lembra que o texto é do El País. Lembra que o El País está na Europa. Lembra que os europeus têm mais preocupação com essa questão de atentado terrorista do que a gente aqui no Brasil, na América do Sul, né? Então, por isso que o tema interessa a eles, né? Então, o vibrante analista do mundo islâmico, Hayas, conta sua visão aterrorizante ao El País, desde a Austrália. O escritor britânico avisa que os serviços de inteligência ocidentais enfrentam a infernos. Os serviços de inteligência ocidentais enfrentam a infernos, que farão do 11 de setembro uma brincadeira. Broma quer dizer brincadeira, uma brincadeira pesada. E da Guerra Fria, algo a sentir saudade. Anhorar é sentir saudade, sentir falta, tá? Então, repare que dentro da matéria que fala do livro, aparece essa parte onde se explora a questão desse autor ser um estudioso, né, um aprofundado no mundo islâmico. Mas a parte para eu responder é aquela bem ali que está encaixotada. Beleza? Bora lá. Questão. Por eliminação, né? Terry Hayes, jornalista investigativo, escritor e roteirista de filmes. Agora estreia como romancista, com o thriller Eu Sou Pilgrim, cuja trama do livro é classificada como de ficção científica militar. Você viu alguma vez a palavra militar ali? Né? Ele fala que é um thriller. Né? É um filme de suspense, né? Que envolve atentado, o atentado solitário, feito de forma sozinha. Então, né? Ó, elimino. B. Mostra as peripécias de um caçador que tenta pegar um lobo solitário que tem dizimado seu rebanho. É isso? O livro fala disso? De literalmente um caçador que está caçando um lobo? Não é. Lobos solitários são aquelas pessoas que desenvolvem, cometem atentado terrorista sozinhas, tá? O cara elabora tudo, né? Que é para se comprometer, que é para comprometer só ele mesmo, né? Então não é literalmente um caçador, né? Elimino. Vou eliminando. E se você não sabia o que é lobo solitário, agora sabe, viu? É uma veemente crítica ao mundo islâmico. Disseram letra C, né, como opção. O livro é uma crítica forte, veemente ao mundo islâmico. Vou deixar a letra C de stand-by, tá? D. Conta de maneira realista o perigo que representa um componente da nova geração do terrorismo, ao inventar uma nova arma química. Letra E. É uma alerta para os perigos do bioterrorismo, tá? Repito, ó, tá aqui, né? O herói vai atrás de um lobo solitário que sintetizou o vírus da varíola para usar em atentado. Um pesadelo, mas é ficção, né? Aí ele fala um pesadelo que está mais próximo do que parece, né? Ou seja, é ficção, mas não é tão distante, né? Da realidade, do que possa acontecer. Então, conta de maneira realista, não é? Está mais perto do que parece. O perigo que representa um componente da nova geração do terrorismo, o lobo solitário, ao inventar uma arma química.
É a letra D. Quando ele fala que é uma crítica veemente ao mundo islâmico, a gente confunde porque ele fala que ele é um estudioso, analista, né, um vibrante analista do mundo islâmico. E aí, a gente tem que também entender, no caso ali a letra C, né, veemente crítico, essa é a pior parte de todas. É achar que isso faz parte do islamismo, de que o mundo islâmico é todo ele assim, quando a gente sabe que não é. São radicais, você entende? Então cria essa pecha, né, essa mácula, esse preconceito. Aí, ó, quando fala assim, é uma veemente crítica ao mundo islâmico, você entende que generaliza, né? É um livro para criticar o mundo islâmico? Não é. É um livro de ficção, onde ele pensou aí dos estudos, né, do que ele conhece, né, dessa possibilidade de lobos solitários desenvolverem supervírus, armas químicas, né, para usar contra as pessoas. Então, não. E também não é um alerta sobre, né, o perigo. O que é mais de acordo com o que a gente viu ali, a letra D. Tá bom? Boa para frente. Eu falei que a questão era interessante, né? Eu gosto, eu acho interessante. A questão ela é interessante. O assunto do texto é interessante. A forma como o texto é escrito. É por isso que eu digo para vocês, tudo é uma questão de leitura. E é prática. Ninguém nasce sabendo interpretação de texto naturalmente. Não se nasce com esse dom. É prática, é ler, é interpretar, é ter paciência, né? Olha o tempo que a gente levou para resolver esse texto, né? Você fala, meu Deus, eu não vou ter esse tempo todo no Enem. Tu não vai encontrar um texto desse tamanho, assim, tal, como a gente acabou de fazer aqui, né? E é aula, eu estou ensinando. Então, para eu ensinar, eu não posso pegar, ler o texto e responder e etc e tal, não. Eu preciso parar com vocês, ler, mostrar o vocabulário, justificar. Isso demanda tempo, né? Então, é praticando dessa forma que depois me permite resolver de maneira mais rápida. É igual a tudo na vida, andar de bicicleta, dirigir carro. Dirigir carro é um negócio que você acha que não vai conseguir. Tem que ter paciência, tem que praticar. Uma hora você dirige, vai até Luiz Correia tomar um banho de mar e volta, né? Então, aqui é parecido. Bom, senhores, eu preciso agora concluir a gramática, porque vai estar lá na avaliação bimestral e vocês vão precisar, tá? Então, vou para a gramática. Se sobrar tempo, a gente faz texto, tem texto aí no final desse material. Eu estava falando de pronome de objeto direto e indireto, que são aqueles que substituem, né, os complementos direto e indireto, né, das orações. Os pronomes de complemento indireto, que a gente vai chama aqui de CI, substituem a uma pessoa, coisa ou animal, sobre o qual recai uma ação indireta. Igual ao português, o complemento indireto sempre vem acompanhado de preposição. Quando a gente fala de complemento, é o que complementa o verbo, o sentido, né, que o verbo traz. Pedro pede. O Pedro pede o quê? Um táxi, é um complemento. A Ana, para Ana, ó, a preposição, é o indireto. Pedro le pide um táxi. O le aí se refere a Ana, para Ana, né? Substituir aqui só o complemento indireto. Le pide um táxi, tá? Hablei con ellas ayer, les hablei. Esse les é pronome de complemento indireto e se refere a ellas, tá? Elas, né? Forma dos pronomes de objeto indireto.
Quando já hemos hablado antes, quando já falamos antes dessa pessoa ou coisa, para não repetir, substituímos os complementos por pronomes de objeto indireto. Estes têm 6 formas diferentes, um para cada pessoa. Se o meu complemento indireto for primeira pessoa, o pronome que eu uso para substituir vai ser me. Segunda pessoa, te. Terceira pessoa, ele, édia ou ste, o pronome é le, que é onde eu concentrei aqui as questões, porque é onde geralmente a gente precisa perceber, né? O autor está ali falando sobre, o texto está falando sobre alguma coisa, e de repente usa-se um pronome para evitar repetição, né? Em terceira pessoa, le. Nosotros, nos. Vosotros, os. E terceira pessoa, les. Vai já ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Nem preciso disso aqui agora. Pronto. É isso aqui. Pronome de objeto indireto. São os que desempenham a função de objeto indireto. Ou seja, esses pronomes vão substituir o objeto indireto da oração. Aí, vou comparar, bem aqui fora, com os pronomes de complemento ou de objeto. Vou colocar objeto. Tanto faz, objeto e complemento, direto. A gente está vendo hoje o indireto. Se o objeto direto estiver na primeira pessoa, o pronome vai ser me também. Segunda pessoa, te. Na terceira é que é lo e lá, por onde a gente começou esse conteúdo. Nosotros, nos. Vosotros, os. E terceira pessoa, los e las. Então, repare que entre pronome de objeto direto e indireto, eu tenho diferente a terceira pessoa. Né? Na prática, seria isso aqui. Veja só, no exercício. Aqui eu digo assim, marque a alternativa que responde corretamente o diálogo. Fíjate, ou seja, observe o uso dos pronomes de complemento. Veja, vas a dizer todo a tu hermano? Você vai dizer tudo para teu irmão? E aí quem responde vai responder que não, né? Só que no lugar, para se referir ao irmão, vai usar pronome. Qual seria a resposta para essa pergunta? Daniel vai marcar para vocês 1 minuto, Daniel. Ok, exatamente, Dulce. Perfeito. No le voy a decir nada, né? No, aqui letra A. No le voy a decir nada. O le se refere a tu hermano. Não pode ser lo, porque aqui é pronome de objeto direto. Les é plural, tu hermano é singular. Los é direto. Lá é feminino direto. Então, o pronome para substituir o teu irmão, você vai dizer tudo para, né, tu vais dizer tudo para teu irmão, né, para ele, né? Então, o pronome para substituir o irmão, masculino, singular, se fosse feminino também seria, né? É le. No le voy a decir nada. E repare,
o pronome aparece antes do verbo, né? Questão 2, o mesmo estilo de questão, tá? Mesmo enunciado. Me puedes prestar esse bolígrafo, né? Marco para vocês 1 minuto. 1 minuto, Daniel. Então, Queimada Nova mandou resposta anteriormente. Zaqueu. Agora de novo. A Dulce também. Muito bem, chicos. A pessoa pergunta para outra: me puedes prestar esse bolígrafo? Né? Ó, se te puedo prestar este. Letra C. Legal. Respondeu aqui, responde na minha prova de boa. A prova, eu estou falando da prova porque vocês vão ter que fazer prova, né? A gente vai ter que fazer prova. Faz parte do processo, né? A parte gramatical está nesse estilo, tá? É nesse modelo. Trabalho a gramática no mesmo estilo que eu trabalho em sala de aula. Essas questões, tipo quiz ou teste, é para a gente rapidamente testar o que a gente acabou de ver, né? E aí você tem um feedback de que você entendeu. Para mim também, né? Quando vocês mandam a resposta, aí eu sei, né? Pô, entendeu, massa. Ou não entendeu, deixa eu explicar de outra forma, como é que faz, deixa eu explicar por que que não, né? Então, sensacional, tá? Dulce, pessoal de Queimada Nova. ¿Me puedes prestar esse bolígrafo? Sim, te puedo prestar este. Este bolígrafo. Bolígrafo é caneta, né? Em espanhol é uma palavra masculina. Questão 3. Mesmo modelo. Trajiste el abrigo a tu hermana de viaje? Faz por eliminação, né? O Daniel vai marcar mais 1 minuto, Daniel. Ok. Bora lá. Deixa eu ver. Meninos. Muito bem. Muito bom. Dulce.
Weidson, é assim que fala, Weidson, de Queimada Nova. Trajiste el abrigo a tu hermana de viaje? Não le traje. O le se refere à irmã. Trouxe nada para a irmã. Não podia ser te, que te é para tu. Lo é direto, lá é direto. E o les é plural. Aqui a gente está falando da irmã. Então, questão 3 é a letra B. Legal. Né? Não le traje nada. Não trouxe nada para a irmã, rapaz. Ô, irmão ruim. Né? Em espanhol, el abrigo pode ser casaco, uma peça de roupa, tá? 4. Compraste los billetes a tus tios para teus tios? Marco também 1 minuto, Daniel. 1 minuto. Vamos lá. Raquel, Yolanda, eternamente Yolanda. Conhece a música? Esto não pode ser no más que uma canção. Eu canto às vezes também. É isso, meninas. Letra A. Né? Compraste los billetes a tus tios? Sí, les comprei ayer. O pronome les se refere aos tios, tá? Então, a gente vai marcar aqui a letra A. Não pode ser le porque é singular, não pode ser os porque é pronome para vós outros, tampouco nos, tampouco las. O verbo aqui tem 2 complementos, los billetes e tus tios. A gente substituiu tus tios. Vamos para a 5ª questão. Marco também, Daniel, 1 minuto. Ok. Cadê dessa vez? Letra C, Dulce, muy bien. Regalaste, regalar é presentear. Algo a Martim, para Martim. Se le regalei um cochecito. O le se refere a Martim. Regalei, presenteei um cochecito, um carrinho, né? Les é plural, lo é direto, não pode ser me, que é primeira pessoa, e te, segunda pessoa. Essa é a 5ª questão. Responde ela a letra C.
Pronto, pessoal. A gente conseguiu chegar até aqui, né? Já vai terminando aqui o nosso tempo de aula. A gente hoje conseguiu trabalhar a interpretação de texto. No mês de outubro, a gente volta a trabalhar mais interpretação, né? São as aulas que antecedem ao Enem. Obrigado pela atenção de vocês. Domingo é a grande festa da democracia. Votem. Vamos votar. Boa eleição para vocês. Até o nosso próximo encontro. Nos vemos.